Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado da carne suína, que dá fortes indícios de alta para o consumidor. Vou conversar com Léo Borges Pereira, gerente nacional de desenvolvimento da Advanta Seeds, e nós vamos falar de um sorgo especial, que é uma opção rentável para a cobertura de solo na reforma do canavial. Vamos falar do mercado de etanol, que subiu mais de 6% em janeiro. E eu vou comentar do mercado da soja, principalmente para exportação. E vamos falar também da cultura do milho, vamos falar do custo de produção. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne suína, que dá fortes indícios de alta para o consumidor. Os preços dos produtos suinícolas no Brasil estão em forte alta neste início de segunda quinzena de fevereiro, refletindo a dinâmica do mercado. A valorização do suíno vivo tem sido impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo a oferta reduzida de animais em peso ideal para o abate e o aumento da demanda interna, principalmente também a demanda externa. Levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, revela que na última semana o preço do suíno vivo posto na indústria acumula alta de mais de 8% na região de São Paulo, que engloba vários municípios produtores: Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba. No sudoeste paranaense, o aumento em 7 dias supera 10%. E no mercado atacadista de carne, as cotações da carcaça suína também acompanharam o movimento de alta do animal vivo, indicando uma boa liquidez, mesmo com as recentes valorizações da proteína. O cenário de alta nos preços da carne suína deve persistir nas próximas semanas, impulsionado pela demanda aquecida e pela oferta restritas de animais de abate. E agora vamos falar do mercado de etanol, que subiu mais de 6% em janeiro. De acordo com o Itaú BBA, o preço do etanol hidratado subiu 6,4% em janeiro, encerrando o mês em R$ 2,94 lá na distribuidora em Paulínia, no estado de São Paulo. A alta ela reflete o fim da safra canavieira e a expectativa é de alta ainda mais elevados no primeiro trimestre deste ano, devido a um mercado mais apertado no período de entre-safra. Além disso, a produção total de etanol no Centro-Sul deve cair 3,2% na safra 25-26, com um aumento de 19% na produção de etanol de milho, que deve chegar aí na casa de 9,6 bilhões de litros, enquanto a produção de etanol de cana deve cair por volta de 10% para 23,8 bilhões de litros. O consumo de etanol hidratado deve recuar 13%, enquanto o anidro deve subir 7%, mesmo com a mistura em 27% na gasolina. A expectativa é de que o preço relativo do etanol frente à gasolina nas bombas do estado de São Paulo suba dos atuais 67% para 72% na safra 25-26. Esse aumento ele pode impactar a competitividade do biocombustível frente ao combustível fóssil, reduzindo ainda mais a sua participação na matriz de transportes. Do lado da demanda, o consumo do ciclo Otto, que são esses motores convencionais a gasolina e também a etanol,
deve crescer 2,3% na próxima safra, mas a restrição na oferta do biocombustível levará a uma queda de 5,6% no consumo total de etanol. Recebe o nome de ciclo Otto, ou ciclo de Otto, o ciclo termodinâmico, que representa o funcionamento de motores a combustão interna, popularmente conhecidos como motores a explosão, usados na maioria dos carros do mundo. Os estoques reduzidos também influenciam a menor disponibilidade do biocombustível no mercado, e essa restrição de oferta vai resultar em preços mais altos. O cenário reflete mudanças estruturais no setor, com o avanço do etanol de milho e o menor mix de etanol na produção das usinas de cana, e a evolução desses fatores será determinante para o comportamento do mercado nos próximos ciclos. E agora vamos comentar do mercado da soja, principalmente a soja exportação. Segundo a análise do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, as exportações brasileiras de soja, elas registraram uma forte queda em janeiro deste ano, totalizando 1.070.000 toneladas, uma redução de 62,4% em comparação ao mesmo período do ano passado e 29,3% abaixo da média dos últimos 5 anos. O recuo nas exportações foi influenciado pela baixa disponibilidade da oleaginosa no mercado, consequência do atraso na colheita em diversas regiões produtoras. Mato Grosso, por exemplo, é o estado que lidera na produção de soja aqui no Brasil. Exportou 158,5 mil toneladas no período, o que representa quase 15% das vendas nacionais. Esse volume, no entanto, sofreu uma queda expressiva de 63,2% em relação a janeiro do ano passado e 44,7% quando comparado à média dos últimos 5 anos. A China é o principal destino da soja do Mato Grosso, que adquiriu 61,6 mil toneladas, representando quase 39% do total exportado pelo estado. O volume, porém, diminuiu 43,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, ou seja, janeiro do ano passado. Apesar da queda inicial, as projeções para esse ano seguem otimistas, com expectativa de que os embarques ao longo do ano alcancem um recorde histórico, impulsionados por uma safra que pode ser a maior da história do estado. E agora vamos falar da cultura do milho, vamos comentar um pouquinho do custo de produção. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou agora a primeira estimativa do custo de produção do milho para a safra 25-26. De acordo com os dados do projeto CPA Mato Grosso, o custo de produção para o milho de alta tecnologia, ele foi projetado em R$ 3.055 por hectare, representando uma redução de 5,6% em relação à safra 24-25. A queda no custo, ela foi influenciada principalmente pela menor aplicação de insumos, com destaque para os defensivos agrícolas, que registraram uma redução de 9,7%. Além disso, a desvalorização do dólar no último mês ajudou a reduzir os preços desses insumos cotados na moeda norte-americana. Com a redução no custeio, o custo operacional efetivo, que é o COI, ele foi estimado em R$ 4.474 por hectare, uma queda de 2,9% em relação à safra passada. Já o custo operacional total, o COT, ficou em R$ 5.040 por hectare, com recuo de 2%.
Por outro lado, as taxas de juros em alta impactaram o custo de oportunidade, que avançou 31,2%, elevando o custo total para R$ 6.283 por hectare, um aumento de 3,1% em relação à safra 24-25. A estimativa do IMEA é fundamental para o planejamento dos produtores lá do Mato Grosso, que precisam avaliar os custos e a viabilidade econômica da cultura para a próxima safra. E agora vamos falar do mercado de soja e milho. Soja e milho, o atraso da colheita da soja aqui na região centro-oeste, causado pelas chuvas, está dificultando o avanço do plantio da safrinha de milho, que até esta semana estava em aproximadamente 23%, 24% da área projetada, plantada no mesmo período do ano passado. Esse índice era de 42% e a média histórica gira em torno aí de 36%. Esse cenário tem afastado os vendedores do Mercado Livre, que aguardam novas altas nos preços. Segundo dados do CPEA-Esalq, a prioridade dos produtores tem sido a colheita e a entrega de soja, o que tem deixado as vendas de milho em segundo plano e gerado alta nos custos do frete. Por outro lado, os consumidores demonstram interesse em adquirir novos lotes, mas enfrentam dificuldades diante dos preços mais altos pedidos pelos vendedores. Esse comportamento no mercado nacional, ele pode ser explicado pela quebra parcial da safra de verão no sul do Brasil, juntamente com uma demanda sustentada. E depois do intervalo eu vou conversar com Léo Borges Pereira, gerente nacional de desenvolvimento da Advanta Seeds. E nós vamos falar de uma variedade de sorgo que é a opção rentável para a cobertura do solo na reforma do canavial. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar da importância do agro para o Brasil. O agro alcançou um marco histórico ao se tornar o maior exportador mundial de commodities do agronegócio, superando inclusive os Estados Unidos. Segundo um estudo do INSPER, essa virada se deve ao crescimento expressivo da produção de soja, milho, carnes, aliado à adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis no campo. O Rogério Teixeira de Mello, ele é Senior Advisor, ou seja, ele é conselheiro para a cadeia de valor do carbono e alimentos na UPL. E ele destaca que a resiliência do produtor brasileiro tem sido fundamental para esse avanço, mesmo diante dos desafios mundiais. A expansão do mercado internacional também foi determinante, como a China consolidando-se como principal destino das exportações brasileiras. A busca por eficiência produtiva e o compromisso com a sustentabilidade colocam o Brasil em uma posição estratégica no comércio mundial, garantindo alimentos, fibras e bioenergia para diversos países. A competitividade do agronegócio brasileiro reflete a capacidade de adaptação e inovação do setor, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O impacto dessa conquista vai além dos números. O esforço de milhões de produtores rurais brasileiros sustenta não apenas o abastecimento interno, mas também contribui para a segurança alimentar do planeta. O país se destaca na produção de alimentos como soja, carne, no fornecimento de fibras como algodão e na geração de bioenergia, representando mais de 25% da matriz energética nacional, superando inclusive a soma de todas as hidrelétricas.
E agora eu vou conversar com Léo Borges Pereira. O Léo, ele é gerente nacional de desenvolvimento da Advanta Seeds e nós vamos falar de uma tecnologia muito interessante. Nós vamos falar do sorgo iGrow, que é uma opção rentável para a cobertura de solo na reforma do canavial. Léo Borges Pereira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante, que o mercado vem batendo muito, a tecnologia vem batendo muito, que é a terra, o solo, a revigoração do solo para novas culturas. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Maravilha, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Não, é uma honra muito grande para nós podermos falar de tecnologia. E vocês, aí da Advanta Seeds, vocês têm uma tecnologia, o sorgo iGrow, que vem bater de frente com aquilo que está se fazendo na agricultura brasileira, que é a reforma do solo, a revigoração do solo, para poder aumentar a produção e a produtividade. Me fala um pouquinho sobre a Advanta Seeds e depois nós entramos aqui para valer nessa tecnologia. Perfeito, Antônio. Então, pessoal, a Advanta ela é uma empresa global no segmento de sorgo, né? Além do sorgo, também trabalho com diversos outros cultivos. E um dos principais objetivos da empresa é trabalhar com essa saúde do solo, com essa sustentabilidade, utilização de práticas agronômicas com menores impactos ambientais. E dentro desse conceito, uma das tecnologias desenvolvidas pela companhia é a tecnologia iGrow, né? Que é uma tecnologia específica para o controle de plantas daninhas. Então, é um herbicida que é utilizado sobre essa planta e ela tem uma tolerância, automaticamente favorecendo aí a cultivos em solos com situações já complicadas a respeito desse manejo de plantas daninhas e também de uma melhora dessa saúde físico-química do solo. E essa saúde físico-química do solo é uma preocupação, porque o Brasil já vem há muito tempo, vamos dizer assim, com os cultivos tradicionais, uma quantidade muito grande, cada vez maior, de fungicidas, herbicidas, fertilizantes, e o Brasil está buscando caminhos para esse revigoramento, para essa saúde do solo. E a cana, nós temos aí a cana como um vetor principal de geração de energia, né? Que é fundamental, é açúcar e energia, e vocês vêm com essa tecnologia. Me fala um pouquinho sobre a entrada do sorgo na cana. Perfeito, Antônio. A tecnologia iGrow, ela simplesmente favoreceu a um problema gigantesco que vem acontecendo em grande parte dos canaviais do Brasil. Tem uma planta daninha, conhecida como grama-seda, e ela está praticamente disseminada em quase todas as áreas de produção de cana. Essa planta daninha, ela impede, né, que o ciclo do canavial se propague por mais anos, né? Então, ele precisa, de certa forma, fazer uma reforma do canavial com menos anos, digamos assim. O que acontece, pessoal? Nessas áreas onde ocorre a reforma da cana, é utilizado um herbicida, né, do grupo das imidazolinonas, e quando é aplicado esse herbicida, dificilmente a gente consegue fazer cobertura no solo. E essas áreas ficam descobertas, né, sujeitas aí, Antônio, à erosão, né, grandes pancadas de chuva, promovendo aí movimentação de terra, além de não favorecer também a propagação desses micro-organismos e a reestruturação novamente do solo. Com a tecnologia iGrow, né, esse sorgo tolera esse herbicida, né, do grupo das imidazolinonas. Então, tendo esta tolerância, ele consegue se desenvolver para formar uma excelente cobertura de solo e também para colher grão, né? Uma das alternativas que às vezes não era tão
discutida pelos próprios usineiros era a utilização desse grão, que agora passa também a ser mais um componente ali dentro da usina, que passa a ser uma fonte de renda. Inclusive, parece-me que já tem algumas usinas usando o sorgo para a produção de etanol, né? Exatamente. Várias usinas no Brasil já estão sendo construídas, né, principalmente na região norte e nordeste, né, grandes incorporadoras aí, vindas de outros países também, têm incentivado muito a utilização do sorgo para a produção de etanol, visto que não tem diferenças na produção de litros, né, de etanol quando você trabalha entre milho ou sorgo, né? Então, isso é extremamente favorável. Quer dizer, então, vamos dizer assim, veio a fome com a vontade de comer, deu um casamento, foi um casamento perfeito, o sorgo com essa tecnologia e a cana. Exatamente. Então, a gente está falando de vários fatores. Primeiro é o impacto ambiental, que deixa de ter esse impacto ambiental gigantesco dentro das usinas. O segundo passa a ser uma nova fonte de renda e também toda essa reestruturação de solo, permitindo maiores produtividades e uma saúde do solo, digamos, bem melhor do que é o cenário que nós encontramos hoje. Essa tecnologia, ela é exclusiva da Advanta? Sim, a Advanta ela é precursora dessa tecnologia, né? Já está há 3, 4 anos trabalhando e desenvolvendo híbridos aqui no Brasil. Né? Nós temos um híbrido em específico em grande escala, que é o 1151, a DV 1151 Agro, e com ele você consegue fazer todo esse sistema, né? Bom, e aí vem mais, aí começa a aparecer, vamos dizer assim, um monte de vantagens quando a gente entra com o sorgo dentro dessa tecnologia agro que vocês têm, que nós podemos ter, inclusive, além do grão, que ele pode servir para etanol. O grão é um excelente produto, principalmente para aves, né? O grão, o sorgo, o grão, é excelente para aves, como alimentação, muito superior ao milho, pelo que consta aí. E além, é claro, é óbvio, de melhorar o solo, dar uma cobertura ao solo e basicamente inibir o crescimento da grama seda, né? Exatamente, Antônio. O sorgo, por vários anos, ele não era uma cultura tão explorada no Brasil. Era o patinho feio, né? Era o patinho feio, Antônio. E ele tem um potencial produtivo altíssimo. Muitas pessoas entendem que uma produtividade do sorgo está em torno aí de 50, 60 sacos. E hoje nós estamos colhendo nas regiões dos cerrados aqui algo em torno de 170, 180 sacos, em situações de regado até maiores produtividades. É verdade. Então, produtividades muito semelhantes às que já colhem em milho. O que a gente só precisa fazer é realizar práticas agronômicas adequadas para essa cultura. Eu costumo dizer, Antônio, que o sorgo ele é tolerante ao estresse hídrico e não à fome. Sim. Por muitos lugares onde eu passo, porque a gente acaba sendo um pouco negligente em fazer essas práticas agronômicas. E ele traz todos esses benefícios que foram comentados aqui, seja a reestruturação de solo, seja a produção de grãos com uma base nutricional nas mesmas propriedades que tem o milho, né? Está sendo fonte de produção de etanol, cobertura de solo. Então, todos esses pontos são extremamente positivos e a gente vê aí uma abertura de mercado internacional proporcionando esse ganho de espaço dentro da área produtora brasileira. É verdade. O sorgo hoje ele é considerado, vamos dizer, o camelo da agricultura. Plantado aí meio fora da janela, ele aguenta... Não é um camelo. É o camelo da agricultura. Bom, ô Léo, e só para a gente encerrar, vocês estão, a Advanta Seeds está no Brasil todo? Exatamente, Antônio. Sim, estamos em todo o Brasil, com representantes comerciais e equipe técnica distribuída para atender qualquer região. Então, estamos aí prontos para ajudar o agricultor a ter uma melhor saúde do solo, um sistema de rotação dentro do processo de cana saudável, aí, permitindo mais sustento dentro da produção canavieira, também na produção de grãos, na produção de etanol, e qualquer pessoa que for acessada da equipe é extremamente capacitada para falar. E assim, só por último, Antônio, também reforçar que a Advanta
ela vive exclusivamente aqui no Brasil, dedicada à cultura do sorgo, né? Ótimo. Temos os outros cultivos, mas eu costumo dizer que a gente acorda falando de sorgo, respira sorgo, trabalha o tempo todo com o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas agronômicas que vão fazer a diferença para essa cultura. Isso é muito importante. E pode ter certeza que o sorgo pegou e vai abrir novas fronteiras. Léo Borges Pereira, gerente nacional de desenvolvimento da Advanta Seeds, muito obrigado pela sua participação, gostei demais da conversa, vou trazê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado, meu irmão, um grande abraço. Eu que agradeço, Antônio, com certeza vou ficar muito feliz de contribuir mais vezes. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: mesmo em dias de sol, há os obstinados que teimam em ver apenas a própria sombra. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.